Hebreus capítulo 11, versículo de número 1, por favor, assim que você encontrar. Eu quero falar esta manhã sobre o tema fé, ou pela fé. Eu vou começar hoje uma série de mensagens sobre fé. Eu quero começar com o versículo de número 1, Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. Assim que você encontrar, se puder dizer um glória a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. Quantos encontraram? Amém ou não amém? Vamos lá, Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. Todos encontraram? Tem alguém aí? Todos encontraram? Amém ou não amém, irmãos? Vamos lá, Hebreus 11, 1 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vamos ler isso juntos? Vamos lá. Ora, a fé... Vamos ler de novo, bem bonito? Vamos lá, todo mundo animado? Ora, a fé... E a prova das coisas que não se veem. Vamos orar. Pai, te damos graça por tua palavra esta noite, esta manhã, e pedimos que o Senhor fale ao coração desta igreja e de todo aquele que ouvir esta palavra. Te oramos, te agradecemos no poder e na autoridade do nome de Jesus, hoje e para sempre. Quantos podem dizer amém? Pode se assentar, queridos, por favor. Como eu disse, nos próximos dias, nos próximos cultos, a gente vai estar falando aí sobre fé. Eu quero aprender um pouco mais sobre a fé. Quantos querem? Deixa eu ver aqui, quantos querem aprender um pouco mais sobre a fé? Então eu queria até sugerir para você, meus irmãos, se você puder, se organiza para estar esse final de ano, esses 2 meses e meio, o máximo de culto que você puder aqui na igreja. Porque a gente vai focar muito esses dias falando sobre a fé. O tema desse ano tem sido inabalável. E a gente quer realmente fechar 2023 tendo uma fé, o quê? Inabalável. Com as notícias dos últimos dias, essa guerra no Oriente Médio, acho que mais do que nunca, daqui para frente, nós temos que estar com a nossa fé firmada em Cristo. Deixa eu ver um glória a Deus aqui esta manhã. Nesses últimos dias eu senti no meu coração um desafio de falar sobre esse tema com a igreja, e para a gente fechar esse ano realmente com essa fé inabalável. Então eu quero dizer isso para os irmãos, nós combinamos com toda a equipe pastoral da igreja, porque nós vamos focar muito nesse tema, nos cultos principais. Claro que nos departamentos, no culto das mulheres, dos homens, eles já têm um tema para fechar o ano, mas quinta e domingo a gente quer falar muito sobre isso e orar sobre esse tema, até que o Senhor possa realmente despertar a nossa fé, talvez de uma forma como a gente ainda não viveu, para que possamos viver realmente um tempo de milagre na nossa vida. Deixa eu ver um glória a Deus aqui esta manhã. Então eu estou com muita expectativa para esses próximos dias, que a gente vai falar sobre esse tema. A expectativa do meu coração é que possam ser esses 2 meses e meio de milagres na nossa vida. A expectativa do meu coração é que esses cultos sejam cultos de respostas para você, para mim. Que seja um tempo da gente ficar ainda mais firme, até que a gente possa declarar: eu vivo pela fé. Tem alguém comigo que pode dizer amém? Em Hebreus capítulo 11, a gente tem a galeria da fé, ou a galeria dos heróis da fé. Se a Bíblia tivesse gravuras, você já leu um livro com figurinha? Sim ou não? Com gravuras, com fotos. Se a Bíblia tivesse gravuras, ou se a Bíblia tivesse fotos, nós teríamos em Hebreus capítulo 11 a foto
de vários homens e mulheres que viveram experiências sobrenaturais em suas vidas. Se a Bíblia tivesse foto, Hebreus capítulo 11 teria muitas páginas só para Hebreus capítulo 11, porque para cada versículo, ou quase cada versículo de Hebreus capítulo 11, teria ali a foto de alguém, de um homem, ou teria a foto de uma mulher que viveu experiências tremendas. E a única explicação que Hebreus traz para nós, ou que o escritor aos Hebreus traz para nós, das experiências que esses homens e mulheres viveram, a única explicação que nós temos para que o nome desses homens e mulheres que eu vou falar no decorrer das próximas semanas estivesse em Hebreus capítulo 11, a única explicação para as vitórias que eles tiveram, para os milagres que eles viram, a única explicação dada em Hebreus capítulo 11 é que tudo isso que eles viveram e experimentaram foi por causa da fé. Eu sei que também muitas coisas na nossa vida não se explicam de forma natural. Muitas coisas que já aconteceram na tua vida, muitas coisas que já aconteceram na minha vida, a gente não conseguiria explicar de uma forma natural. E a única explicação que a gente consegue encontrar é que nós temos experimentado milagres, nós temos experimentado respostas ao longo da nossa vida, porque ao longo da nossa vida, desde que nós conhecemos Jesus, a gente está aprendendo a viver pela fé. Você concorda comigo? Quantos concordam? E o meu propósito nesses próximos meses é desafiar a gente, desafiar essa igreja a vivermos o extraordinário de Deus para a nossa vida, através da fé. Existem algumas coisas que a gente consegue alcançar com muito esforço, com muito trabalho, com muita dedicação, com muita preparação, mas existem outras coisas que só são possíveis através de que, igreja? Da fé. E o escritor aos Hebreus, antes de nos apresentar os nomes, porque Hebreus capítulo 11 tem uma galeria de nomes, de homens e mulheres que viveram por fé, mas antes de Hebreus, ou do escritor aos Hebreus nos apresentar o nome dessas pessoas, e antes de o escritor aos Hebreus nos apresentar as experiências que cada herói da fé viveu, ele tem o cuidado, o escritor de Hebreus capítulo 11, ele tem o cuidado, ele é muito detalhista, de antes de nos falar sobre essas pessoas e o que elas viveram, ele tem o cuidado de trazer para nós uma definição sobre o que é a fé. O que é a fé? E o versículo de número 1 de Hebreus capítulo 11 diz, vamos ver de novo, é a explicação sobre a fé. É tão interessante porque a fé é algo tão potente, sim ou não, gente? A fé é algo tão extraordinário, mas o escritor dos Hebreus, ele consegue definir a fé em um versículo. Ele consegue definir a fé para nós de uma forma tão simples, mas tão complexa ao mesmo tempo, que isso me chama a atenção. E ele diz assim, Hebreus capítulo 11, verso 1, ora, a fé é o quê? Ou seja, ele vai definir o que é fé. Ele não diz, olha, a fé pode ser, dentre tantas coisas a fé, não, ele diz, a fé é. O que é a fé? O que é, gente? A certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Tem uma tradução que eu prefiro que diz assim, a fé é o firme fundamento, se achar dessa tradução aí, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, olha que coisa interessante. A primeira coisa então que eu preciso compreender nesta manhã é que há uma diferença entre fé e confiança. Há uma diferença entre o quê? Fé e confiança. Estudando e orando sobre a fé esses dias, eu consegui entender isso, que tem uma diferença entre confiança e fé.
confiança, meus irmãos, é fruto das nossas experiências humanas. Por exemplo, você chegou para o culto, você entrou aqui e você chegou e se assentou na cadeira. Sim ou não? Quantos estão sentados na cadeira? Diz amém. Então você chegou e sentou na cadeira. E você sentou na cadeira. Para você sentar nessa cadeira, você não precisou de fé. Precisou? Não. Você precisou de quê? Confiança. Confiança em quê? É porque a sua experiência humana diz para você que se tem uma cadeira na igreja para você assentar, é porque essa cadeira aguenta o seu peso. Sim ou não? Quando você chega num lugar que tem a cadeira, no ônibus, no consultório médico, na escola, como é que você faz? Você fica lá testando? Sim ou não? E pergunta, será? Vou fazer uma oração aqui agora para eu saber se eu posso ou não posso sentar nessa cadeira. É assim ou não, gente? Não. Mas você confia que a cadeira, seja só de olhar a estrutura da cadeira, isso já te traz uma confiança. Então você senta na cadeira, você não usou a fé para sentar nessa cadeira. A sua experiência humana já te dá essa segurança. Olha que coisa interessante. Quando você vai no bebedouro aqui da igreja, vamos usar aqui a igreja como exemplo, e quando você vai lá no bebedouro de água, e quando você coloca a mão ali naquela torneirinha para sair a água, quando você aperta ali para sair a água, você precisa de fé? Sim ou não? Você tem que ter a mesma fé que Moisés teve para poder tocar na rocha com a vara e sair água? Sim ou não, gente? Claro que não. Porque sua experiência, você já fez isso várias vezes, você conhece bebedouro, por onde vai tem bebedouro. Então pela sua experiência do tato, de colocar a mão, de apertar, de sair água, você não faz isso por fé, mas está baseado na confiança. Você não sai daqui pensando, será que tem água, será que tem água, não, você já vai com uma confiança, coloca a mão, aperta ali para sair água. Então isso não é fé, isso é o quê? Confiança, porque a sua experiência diz para você, que se tem bebedouro, é porque tem água. Quando você trabalha o mês, na empresa que você trabalha, e vai chegando o dia de receber o salário, você trabalhou o mês todo, você faz isso por fé? Sim ou não? Não. Se você trabalha numa empresa, você não trabalha ali por fé, você não trabalha ali 30 dias, eu creio que eu vou receber, se Deus quiser, eu vou receber. É assim, gente? Claro que não. Você só trabalha os 30 dias ali, porque você confia na empresa que você trabalha, que no final do mês você vai receber o seu salário. Sim ou não, gente? Agora, talvez vai precisar de fé para fazer algumas coisas com o salário que vai vir na mão. Mas se você está trabalhando ali, ninguém está lá na empresa dizendo assim, não, eu estou crendo, se Deus quiser. Essa é a conversa no horário do almoço? Não. Porque se você não confia naquela empresa, você não vai trabalhar ali. Sim ou não, gente? Se você entra num avião para fazer uma viagem, você não entra no avião para fazer uma viagem por fé. Você entra no avião porque você faz isso porque você tem uma segurança naquela empresa. Sim ou não? Sim. Se você pega o ônibus aqui no Belo Vale, você não pega o ônibus assim, cheio de fé que o motorista vai me levar em Belo Horizonte, se Deus quiser. É assim, gente? Não. Você entra no ônibus, pega o ônibus porque você confia. Sua experiência humana de tantas vezes pegar o ônibus e o ônibus sempre ir para Belo Horizonte. Não é assim, um dia ele vai para Belo Horizonte, aí outro dia ele vai para Contagem, outro dia ele vai para Betim. É assim? Não. O ônibus faz a mesma rota. Se você compra um carro parcelado no carnê, nos boletos, e aí vem lá 60 parcelas, 48 parcelas, você não faz por fé. Se você compra parcelado, você faz por confiança.
Porque normalmente o que você faz? Você faz as contas para saber se aquela parcela mensal vai caber no seu orçamento, sim ou não? Se não cabe, você não compra. Ou se não cabe, você compra, você já planeja, eu vou trabalhar assim, vou fazer hora extra, vou fazer isso, aquilo outro, para eu conseguir. Claro que você vai orar, claro que você tem fé, que você vai ter saúde, mas quando você faz as contas, você faz devido à sua confiança, sim ou não, gente? Sim. Então a confiança, ela está baseada na nossa experiência. Você deve confiar em alguém. Quem aqui confia numa pessoa? Muitos. Às vezes você confia no seu pai, ou confia na mãe, confia na esposa, confia no marido. Às vezes você confia no amigo, sim ou não, gente? Às vezes você tem uma empresa, tem um funcionário lá, que é o funcionário da sua confiança. Mas você ter um funcionário da confiança não é por causa da fé. Você tem uma esposa que você confia nela, mas você não confia nela por causa da fé. Você confia nela por causa das experiências, os anos, a atitude daquela pessoa, a forma daquela pessoa agir com você, a forma daquela pessoa ser honesta com você no trabalho ou em casa, a forma dela de falar a verdade. Isso ao longo do tempo foi gerando você o quê? Me ajuda, o quê? Confiança. Quem está entendendo? Está ali, por exemplo, o Efraim. Eu confio no Efraim, porque eu conheço o Efraim desde criança. Eu acho que deve ser a pessoa mais antiga que eu conheço nessa igreja. Não é de idade, né, Efraim? Mas a gente era menino, criança, estávamos na mesma igreja. Então eu aprendi a confiar no Efraim pelo tempo. Vocês estão me entendendo? Sim ou não, gente? Então a minha relação de confiança com ele não é fé, é confiança. E a confiança por quê? Porque eu fui adquirindo por causa das atitudes dele. Quem está entendendo até aqui diz amém. Já a fé não está baseada no sentido do corpo, da experiência humana nesse sentido. A fé é um atributo da alma, que não depende da experiência física, que nos vem mediante o exercício dos 5 sentidos. Então a minha experiência de fé, ela não está baseada na experiência do corpo, na questão, por exemplo, dos 5 sentidos, da visão, da audição, do paladar, do olfato e do tato. Sim ou não? Não é esse aí, os 5 sentidos? Sim ou não? Sim. Então a minha fé, ela não está baseada nesses 5 sentidos. Não pode. A minha fé vai além disso. Ou seja, a minha fé, ou a fé, ela não está determinada ou baseada naquilo que é a visão. Porque a visão, com a visão, eu vejo aquilo que está diante de mim. Eu estou vendo o pastor Robson, estou vendo aqui o retorno da igreja, estou vendo o púlpito. Eu preciso de fé para ver esse púlpito? Sim ou não? Não. Estou vendo vocês, então isso é a visão, é um dos sentidos. A visão, nessa situação do sentido, ela só pode me mostrar aquilo que está diante de mim. Eu não consigo ver além dessa parede, mas tudo que está aqui dentro eu consigo ver. A audição é quando eu escuto o som que está sendo emitido agora. Quando eu falo, você me ouve. Isso é um dos sentidos. Você só pode ouvir o que está sendo falado agora, ou que está gravado, foi gravado por um dia. Sim ou não, gente? A gente não consegue agora escutar a mensagem da noite, consegue? Não, porque ela ainda não foi pregada. Então fala dos 5 sentidos. O paladar é quando eu sinto o gosto de algo que eu estou comendo agora. Sim ou não, gente? O olfato é sentir o cheiro de algo que está perto de mim. O tato é tocar em algo que está diante de mim. Quando? Quando? Agora. Eu só posso tocar em algo que está perto de mim nesse exato momento. Agora, eu não preciso de fé para exercer os meus sentidos.
Preciso de fé para tocar no púlpito, porque Ele está diante de mim. Quando algo já é realidade, ou é algo que é fruto de uma experiência que já me trouxe confiança, eu não dependo de fé. Quem está me entendendo até aqui essa manhã? Por quê? Porque já é algo real. Eu uso a fé, eu creio no milagre. O milagre aconteceu, acabou a fé, porque já se tornou o quê? Realidade. Quem está entendendo para dizer amém? Então eu não preciso de fé quando se trata dos sentidos. A fé é diferente. A fé está totalmente ligada com a alma, porque a alma, ela é o elo entre Deus, as coisas espirituais e a minha consciência. Então entenda algo esta manhã: a alma, ela sabe crer. Você tem uma alma que pode crer. Deixa eu ouvir glória a Deus aqui esta manhã. Ela pode crer independente dos seus sentidos, de ter que ver, ter que tocar, ter que sentir o cheiro, ter que sentir o gosto ou ter que escutar. Então olha que coisa interessante. Como é que é a fé? A fé é assim: eu não consigo tocar ainda, eu não consigo sentir o cheiro ainda, eu não consigo escutar ainda chamando o meu nome, eu não consigo ver com os olhos naturais ainda o meu milagre, mas dentro de mim eu posso crer como se já fosse uma realidade. Então isso é fé. O natural, com os meus olhos eu vejo a igreja desse tamanho, mas eu posso pela fé acreditar que um dia a nossa igreja vai ser o dobro desse tamanho. Eu não vejo com os meus olhos físicos, eu não consigo tocar, eu não consigo ver, mas eu posso crer no meu coração como se já fosse uma realidade. Quem está comigo aqui esta manhã? Então, irmãos, para ter fé você não precisa sentir nada. Fala isso para o seu irmão. Fala para ele: meu irmão, para ter fé não precisa sentir nada. Semana passada o Davi falou para nós sobre a fé circunstancial e a fé moral. Uma fé que depende das coisas e uma fé que é indiferente. Mas aprofundando nesse caminho, a gente precisa entender que para ter fé eu não tenho que sentir nem um arrepio. Sim ou não? Não. Tem que sentir alguma coisa? Tem um crente aqui comigo essa manhã? Tem que sentir alguma coisa? Não. Tem que sentir nada. Se sentir, tudo bem, mas não precisa. Você precisa apenas crer, ainda que não sinta nada. Ainda que os seus olhos não tenham visto, ainda que o seu nariz não tenha sentido o cheiro, ainda que você não tenha sentido o gosto, ainda que você não tenha escutado, ainda que você não tenha tocado, indiferente disso, você é alguém que pode crer. Tem um crente comigo aqui essa manhã? Quem está entendendo até aqui? Um dos discípulos de Jesus, chamado Tomé. Como é que é o nome dele? Tomé. Após a ressurreição de Jesus, Jesus apareceu aos discípulos. Os discípulos viram Jesus. Tomé não estava presente, foi fazer não sei o quê. Jesus então ele vai embora, e aí Tomé chega onde os discípulos estavam. Quando Tomé chega, os discípulos dizem para ele: Tomé, você perdeu. Jesus esteve aqui. Jesus ressuscitou Tomé. Tomé, Jesus está vivo. Quando os discípulos falaram isso para Tomé, qual foi a resposta de Tomé, gente? Eu não, me ajuda, eu não acredito. Eu só acredito se eu o que, gente? Se eu ver e se eu tocar. Tomé está falando de quê? Dos sentidos humanos.
Tomé está dizendo assim: eu só vou acreditar se eu ver, visão. Ele está dizendo: eu só vou acreditar se eu colocar a mão na ferida, tato. Olha isso. Tomé está condicionando fé com sentidos. Ele está dizendo: eu só acredito dessa forma. Então, o que Tomé está querendo, gente? Tomé está querendo nesse momento uma experiência física. Tomé está querendo uma experiência humana, uma experiência física. Eu tenho que colocar a mão, eu tenho que ver. Se ele precisa tocar, e se ele precisa ver para crer, já não é fé. É o quê? Quem estava aqui quando eu falei? É o quê? Confiança. Ele está dizendo: se eu ver, se eu tocar, eu vou ter fé. Não. Se eu ver e tocar, aí não é fé mais, é o quê? Me ajuda, é o quê? Aí eu vou confiar que realmente o que vocês estão me falando é verdade. Eu só vou sentir segurança se eu ver e botar a mão. Então isso é confiança. Ele está dizendo: para eu confiar no que vocês estão me falando, eu tenho que tocar na ferida de Jesus. Para eu confiar no que vocês estão me falando, eu tenho que ver Jesus aqui na minha frente. Então aí Tomé está querendo ter confiança, achando que é fé. E aí o que acontece então? Jesus vem, e Jesus aparece 8 dias depois, e olha só a fala de Jesus. João capítulo 19, versículo 24. Quando encontrar, você pode dizer amém. João capítulo 19, versículo 24. Quando os irmãos encontrarem, se puder dizer glória a Deus. Estou pregando isso essa manhã porque às vezes a gente confunde a fé com confiança. E quando a gente fica buscando, sabe, não, tem que ver isso, a gente pode correr o risco de estar buscando uma confiança, que é bom, é importante, a gente precisa confiar. Mas a Bíblia nos chama, não é para viver uma vida de confiança, é para viver pela fé. Agora olha o que Jesus diz para Tomé, versículo 24, quem encontrou diz amém. João 19, 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, que mais, gente? Não puser o quê? O dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma o crerei. O que Tomé está dizendo? Olha só, exatamente o que eu preguei, sim ou não? Para eu crer, eu tenho que sentir, eu tenho que ver, eu tenho que pôr a mão. Aí olha só o restante do texto. Chegou, pois, e 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles estava quem? Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé, o que Jesus disse para ele? Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe ao meu lado. Jesus está dizendo: Tomé, você quer colocar a mão? Põe a mão. Tomé, você queria ver? Estou aqui, você pode me ver. Aí Jesus continua dizendo para ele: põe a mão do meu lado, não sejas... Vocês estão com a Bíblia aí não? Coloca aqui no telão, gente, fazendo favor. Os irmãos já largaram a Bíblia de lado. Está errado o texto? Vocês não falaram nada comigo. Não é João 19 não? É João quanto? Gente, então João 20. Sangue de Jesus. Era só para ver se vocês estavam prestando atenção. Anotei errado. Vamos lá, então, João 20. Acharam? Diz amém. Vamos ler de novo? Vamos lá. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus.
Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Versículo 26. 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e diz: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, e chega a tua mão, põe-na no meu lado, e não sejas incrédulos, mas crente. Jesus está falando para ele: Tomé, quem quer ver e quem quer tocar primeiro ajuda, é o quê? É incrédulo. É isso que Jesus está dizendo para Tomé. Tomé está indo pelo caminho errado, porque Tomé está dizendo assim: eu tenho que ver, tem que botar a mão. Não, Jesus está dizendo: não seja incrédulo, seja crente. Vamos lá, continua o texto. Versículo 28. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Por que Tomé disse isso? Por que Tomé disse isso, igreja? Porque ele tocou e ele viu. Ou pelo menos Jesus permitiu ele tocar. Tomé só está dizendo: Deus meu, Senhor meu, porque ele precisou o quê? Ver. Ele precisou dos sentidos. Então agora ele está confiando que realmente quem está lá é Jesus. Ele está confiando que realmente o que os discípulos falaram é verdade. É pecado viver por confiança? Não. Dá para viver na confiança, sim ou não? Sim. Confiança é importante, sim ou não? Sim. Mas olha o que Jesus falou. Versículo 30, versículo 29. Disse-lhe Jesus: porque viste Tomé? Me ajuda, irmãos. Porque vistes, crestes. Bem-aventurado os que não viram e creram. Acho que você podia dizer um glória a Deus bem forte essa manhã. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Esses são quem? São aqueles que vão viver pela fé. Então viver pela fé é crer apesar dos sentidos humanos. Então aqui está a confirmação de tudo que eu estou pregando. Jesus dizendo: bem-aventurados que não viram, mas creram. Talvez Jesus poderia ter dito, né? Bem-aventurados que não tocaram, os que não viram, mas esses creram. Deus poderia, por exemplo, ter enviado o Espírito Santo na forma de uma pessoa visível, sim ou não? Sim. Mas o Espírito Santo é o quê? Ele é o quê? Invisível, sim ou não? Sim. E por quê? Por quê, gente? Porque eu preciso crer que Ele existe, mesmo sem vê-lo com os meus olhos naturais. A Bíblia me traz conhecimento. A Bíblia traz conhecimento para mim, para você. E por que a Bíblia traz conhecimento para nós? Para que através do conhecimento que está na palavra, eu consiga aprender a exercer a minha fé. Por exemplo, a Bíblia diz que o Espírito Santo existe. A Bíblia fala sobre o batismo no Espírito Santo, por exemplo. A Bíblia diz que o Espírito Santo pode me conduzir. A Bíblia diz que o Espírito Santo pode estar em mim, sim ou não, gente? Então, porque a Bíblia diz, eu leio, eu aprendo conhecimento, e agora pela fé eu passo a buscar a presença do Espírito Santo na minha vida. A Bíblia me diz que
Aquele que crê e ora e busca pode ser curado, sim ou não? A Bíblia diz que Jesus pode curar o enfermo. Diz ou não diz? Diz ou não diz, igreja? Diz. Se a Bíblia diz, e eu leio na Bíblia, isso traz para mim conhecimento. E se eu entendo que é possível viver um milagre, quem diz que pode viver um milagre? Não está escrito nas nuvens. A gente aprendeu isso onde? Na Bíblia, na palavra, sim ou não, igreja? E mesmo terminando de ler, dizendo, é possível viver um milagre, mesmo quando eu leio a Bíblia, está dizendo lá, para Deus tudo é possível. Aí eu olho para mim e penso, meu Deus, mas eu estou vivendo algo que é impossível, eu não vejo solução, eu não consigo tocar em algo que vai dar uma solução para mim, eu não consigo nem sentir o cheiro da vitória, mas porque a Bíblia está dizendo que para Deus tudo é possível, eu creio nesse Deus, eu creio que eu vou viver um milagre, eu creio que algo vai acontecer na minha vida, assim como homens foram curados na Bíblia, eu creio que eu posso ser curado também, apesar de não ver, apesar de não tocar, eu creio pela fé. Tem alguém comigo aqui esta manhã? A Bíblia diz que existe o livro da vida, você já viu ele? Sim ou não? Hã? Não. Mas pela fé eu posso viver como se o meu nome já estivesse escrito lá. O médico diz, essa enfermidade não tem cura, mas a Bíblia me conta sobre homens e mulheres que foram curados. Então eu posso crer e viver e agir como se a cura já estivesse acontecido. Isso é o que, gente? Fé. Por isso que Hebreus, os escritores hebreus, antes de falar dos heróis da fé, ele vai definir para nós o quê? O que é fé. E ele diz que a fé é o quê? Firme fundamento. É o que, gente? O fundamento é a base, é o alicerce sobre o qual vamos edificar uma construção. Antes desta igreja ser construída, essas paredes, primeiro foi feito o quê? A fundação, o alicerce. Se você vai construir um prédio, primeiro faz o que, gente? A fundação. Porque o que é a fundação? A fundação é o que vai sustentar o prédio. Hebreus está dizendo, a fé é o que? Firme fundamento. Porque é ela que vai sustentar a vida do crente. Você está me entendendo? Sim ou não, igreja? Então, olha que coisa interessante. Você faz a fundação, você começa a fazer a fundação, mas você faz a fundação como se o prédio já existisse. Não é isso? Então, Luciano ali, engenheiro, que entende tudo de construção. Não é isso, Luciano? Você não faz a fundação pensando assim, vou fazer a fundação 2x4 e depois quer construir um prédio que tem 5x10, dá? Não. Então você faz a fundação como se o prédio já existisse, porque a fundação tem exatamente a largura, o tamanho, sim ou não? Metro quadrado de quê? Da edificação que vai estar por cima. Então faz a edificação, faz a fundação como se o prédio já existisse. O prédio não existe ainda, mas a fundação é preparada, e ela é do tamanho exato para receber aquele prédio, sim ou não, gente? Então quem faz a fundação, olha isso, o construtor que está fazendo a fundação, ou o engenheiro que está desenhando, fazendo ali o cálculo da fundação, ele já tem em mente como será o quê? O prédio. O prédio não existe ainda, mas ele está fazendo a fundação como se o prédio já existisse. Ele já entende, já imagina como é que é o prédio. Hebreus capítulo 11, versículo 1 está dizendo, a fé é a fundação firme daquilo que se espera. Então quando faz a fundação está esperando o quê? O prédio que vai ser levantado sobre ela. Sim ou não, gente? Quem está me entendendo diz um glória a Deus. Hebreus 11, 1 diz, a fé é a fundação firme daquilo que se...
espera e a prova das coisas que ainda não existem. Se você passa numa construção e tem a fundação, aquela fundação está esperando o prédio que vai ser construído, e aquela fundação é a prova de que vai existir ali um prédio. Sim ou não, gente? Ele não existe, mas a fundação está dizendo para mim. Se eu passo e vejo uma fundação, a fundação está dizendo: aqui em breve todos verão um prédio edificado, aqui em breve todos verão uma casa construída. Hoje está a edificação, mas muito em breve você vai passar de novo e vai ver algo edificado neste lugar. Quando você vê uma fundação pronta, essa fundação está dizendo algo, que ela está esperando algo que vai ser construído, ela está esperando receber um prédio. A minha vida está baseada na fé. A fé é o firme fundamento daquilo que eu estou esperando. Talvez você não pode ver o milagre ainda, eu não vejo o milagre ainda, mas eu tenho a fé que está preparada para receber o milagre que vai acontecer. Eu tenho a fé. E o que é a fé? É a prova daquilo que ainda não existe. A minha cura ainda não existe, o meu milagre ainda não existiu, a minha vitória ainda não existiu, mas eu estou firmado na fé. Eu estou esperando algo que vai acontecer na minha vida. Isso é o que, gente? Fé. Você pode aplaudir mais forte a Jesus esta manhã? Eu ainda não tenho, mas eu estou preparando como se tivesse. Mas cadê o povo dessa igreja que pode dizer um glória a Deus? Então, quando eu sei que eu tenho fé, vou terminar. Quando é que eu sei que eu tenho fé? Pergunta para quem está perto de você. Quando você sabe que você tem fé? É quando você bota um terno no calor desse e vem pregar. Meu Deus, brincadeira. Quando é que a gente sabe que tem fé? Quando você sabe que tem fé? Quando você sabe que está tendo fé? Sabe quando é? É quando você está esperando por algo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Quando é que eu estou vivendo a fé? Quando eu estou esperando algo. Eu estou esperando algo que não existe, mas eu vivo como se existisse. Então eu estou vivendo o quê? Um tempo de fé. Eu estou doente, mas eu estou esperando e acreditando na minha cura. A fé é o fundamento das coisas que se... Me ajuda, igreja, que se esperam. Quem tem fé está esperando algo. Você quer um exemplo? A gente está esperando a volta de Jesus. Sim ou não? Quantos? Claro. O que você está esperando nesses dias para a gente fechar? Você está esperando o quê? O que você está esperando em Deus? É algo assim impossível, não dá para ver com os olhos, não dá para tocar, não dá para escutar, não dá para sentir o cheiro, não dá para sentir o gosto, mas você está esperando algo assim inexplicável. O que você está esperando para esses dias? O tempo da espera é o exercício da fé. A fé, meus irmãos, eu vou falar nesses próximos dias, a fé tem que ser exercitada. Tem que ser o quê? Ela tem que ser exercitada. Então, enquanto eu estou esperando um milagre, eu estou esperando algo em Deus,
Nesse tempo da espera, eu estou exercitando a minha fé. Enquanto eu estou esperando, eu estou fortalecendo a minha fé. Sim ou não, gente? Sim. Eu poderia aqui hoje citar vários exemplos de fé, que a gente vai falar à noite. Mas eu queria terminar minha mensagem trazendo essa reflexão para nós. Se a fé é o firme fundamento daquilo que se espera, então eu preciso perguntar: o que eu estou? Pastor, estou esperando meu marido se converter. Aos olhos da fé, aos olhos naturais, possível. Mas eu oro todos os dias por isso. Eu clamo a Deus. Eu jejuo por isso. Eu busco a Deus por esse milagre. Eu estou o quê? Esperando. Firme fundamento daquilo que se espera. A prova das coisas que não se vê. É a prova. Como assim a prova daquilo que não se vê? Porque eu ainda não posso ver Ele com os meus olhos. Eu estou vendo Ele bebendo. Mas a prova de que isso vai acontecer é a minha fé. É essa fé que me sustenta todos os dias. Para ver Ele bebendo. E eu estou aqui sustentado nesse fundamento que é a fé, para dizer: hoje Ele está assim, mas em nome de Jesus, eu creio que Ele será liberto. Eu creio que Ele vai ser liberto, Ele vai ser alcançado por Jesus. Eu aguardo isso com toda a minha convicção. Quem está comigo aqui esta manhã? Então o que você está esperando? Fale, viva como se já fosse, como se já existisse. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Sim ou não, igreja? Vou citar. Na verdade eu vou fechar. São 10h30. Eu quero orar por você esta manhã, que está à espera de algo que só é possível pela fé. Você já parou para pensar que talvez Deus está permitindo você esperar um pouco para você aprender a ter fé? Porque tem coisa que vem na nossa mão rápido. Você se esforça um pouco e vem. Tem outras que você soa, esforça e não vem. Aí quando você desiste de tentar, né? Aí o que você faz? Vai orar, vai jejuar. Aí você começa a confiar em Deus, você começa a acreditar. Daí depois da confiança vem a fé, você começa a declarar: vai acontecer, vai acontecer. Eu sei, é como Jó, né? Jó está lá na pior situação, mas ele diz assim: eu sei. Eu o quê? Isso é o quê? Fé. Porque ele olha um caos, mas ele diz o quê? Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim Ele se levantará por sobre a terra. Então tem coisa na nossa vida que só vai acontecer pela fé. Até a salvação não é por obras. É a fé, é a graça de Jesus, é a nossa fé, a graça de Deus, a nossa fé em Jesus. Então hoje eu quero orar com pessoas que estão à espera de algo extraordinário, que só pode acontecer pela fé. Eu quero orar com você esta manhã. E qual será a nossa oração hoje? A nossa oração hoje será dizendo: Deus, eu não preciso ver nenhum sinal com os meus olhos. Eu não preciso escutar nada. Eu não preciso tocar. Eu não preciso sentir o cheiro. Eu não preciso sentir o gosto. Eu só preciso crer. Só preciso crer. E eu sei que vai acontecer. Quem está comigo aqui essa manhã? Vou pedir para reduzir as luzes. Você que está vivendo isso, uma situação assim
vai muito além. Eu quero orar com você. Eu já orei ontem nessa situação, hoje pela manhã, por você que vai estar, que estaria aqui, mas eu quero orar agora com você aqui presencialmente. Se você quer essa oração, fica de pé no seu lugar. Pastor, eu estou esperando algo, estou esperando um milagre, estou esperando uma solução. Enquanto a gente está esperando, a gente está aprendendo a viver o que, gente? Pela fé. Bem-aventurado quem não viu, mas está crendo. Fecha teus olhos, um minuto. Coloca a mão no teu coração. Pai, no nome de Jesus nós oramos nesta manhã. Oh Deus, e eu quero pedir ao Senhor, ajuda-nos a ter fé. Não deixa a nossa fé esfriar. Oh Deus, são situações às vezes tão difíceis que teus filhos estão enfrentando, mas eu estou orando nesta manhã por pessoas que estão esperando um milagre. Senhor, eu estou orando esta manhã por pessoas que estão esperando uma resposta. Senhor, eu estou orando esta manhã por pessoas que estão esperando algo extraordinário acontecer. Deus, eu estou orando nessa manhã por pessoas que precisam que o Senhor traga um escape. Estou orando esta manhã por pessoas que já não tem mais o que fazer com as próprias mãos, não consegue ver, Deus, com os olhos naturais um escape, uma solução. Deus, mas é nesse tempo, quando os meus olhos não veem, quando as minhas mãos não podem tocar, Deus, é nesse tempo que o que me resta é a fé. Então Deus, toma a Igreja Batista Vida em tuas mãos nesta manhã e ajuda-nos a viver por fé. Deus, ajuda-nos nesse tempo que nós estamos esperando algo, estamos esperando o Senhor fazer algo, ainda não aconteceu, mas eu quero viver como se já tivesse acontecido. Eu quero deitar e dormir em paz, mesmo tendo um problema ainda grande batendo na minha porta. Eu quero dormir pela fé, como se o problema já fosse resolvido. Deus, dá descanso para pessoas aqui esta manhã. Deus, eu sinto pessoas atribuladas, pessoas angustiadas, pessoas, ó Deus, sem paz, sem sono, por causa de algo que elas estão esperando, por causa de um milagre que elas precisam, ou por causa de um problema, meu Deus, que surgiu do nada. Mas eu estou orando esta manhã, Espírito de Deus, vem hoje sobre a vida desse homem, vem hoje sobre a vida desta mulher, e meu Deus, e faz a fé, traz a fé, coloca a fé nesse coração, coloca a fé nesta alma, ao ponto, ó Deus, ele ter descanso. Porque descansar no Senhor em meio à tribulação é ter fé. Descansar o Senhor em meio à tempestade só é possível pela fé. Deitar e dormir, ó Deus, com um problema gigante para resolver na segunda-feira, só é possível pela fé. E eu estou te pedindo esta manhã, traz fé ao nosso coração. Sustenta esta pessoa, sustenta este homem, sustenta esta família, sustenta, meu Deus, esse negócio, sustenta, meu Deus, esta casa, sustenta-nos, Espírito de Deus, nesses próximos dias, sustenta-nos, ó Deus, nesse final de ano, porque eu quero declarar e crer que nós vamos viver milagres nesta igreja. Eu declaro, ó Deus, que nesses dias nós veremos, ó Deus, o Senhor agir na vida desta igreja. Eu sei, ó Deus, que milagres vão acontecer, porque hoje nós estamos começando a edificar a fundação. Hoje nós estamos colocando, Deus, cimento nessa fundação, ferragem nessa fundação. Nós estamos, meu Deus, consolidando esta fundação que é a nossa fé, porque eu sei que vem coisa grande sobre nós. Vem coisa grande para esta igreja, vem coisa grande para a vida deste homem, vem coisa grande para a vida desta mulher, porque esse que está chorando hoje vai sorrir amanhã, porque esse que está atribulado hoje vai ter descanso amanhã,
porque esse Deus que parece que perdeu, o Senhor vai dar vitória para ele amanhã. Porque esta mulher, Deus, que está chorando hoje, ela vai celebrar amanhã, porque a Tua palavra nos ajuda, a Tua palavra nos ensina a viver por fé. E hoje, Deus, o conhecimento da palavra vai solidificar a minha fé, vai consolidar a fé desta igreja, e nós vamos viver dias de milagres. Oh, Espírito de Deus, fortalece a nossa fé, fortalece a fé dos teus filhos, fortalece a fé desta casa, é o que eu te peço, Deus, no nome de Jesus.